Olá, hoje vamos conversar sobre o livro Histórias e Sonhos, de Lima Barreto, um autor brasileiro, um grande autor nacional. Bom, na verdade esse livro eu acabei lendo aí por causa de uma disciplina no doutorado, na qual nós ficamos ali de apresentar alguns seminários, nós alunos, e aí a professora acabou me destinando a este livro. Eu gostei muito deste livro, eu já tinha lido algumas coisas do Lima Barreto. Se eu não me engano, eu já tinha lido o livro, né, Policarpo Quaresma, que é a obra-prima dele, e também já tinha lido o conto O Homem que Falava Javanês, ou O Homem que Sabia Javanês, algo assim. Mas eu não tinha uma perspectiva do Lima Barreto enquanto autor, enquanto pessoa, a sua história, eu não conhecia. Realmente fui conhecer aí por meio desse estudo que eu fiz para o seminário. Histórias e Sonhos tem ali em torno de 210 páginas, mais ou menos, e ele foi publicado pela primeira vez no ano de 1920. E ele é um livro que tem várias edições aí, em algumas edições vocês encontram até mais contos do que da edição de 1920, mas em geral é uma leitura rápida porque são contos interessantes e cada um desses contos presentes no livro traz uma forte crítica social, muitas críticas diferentes. Ele não critica somente um ponto da sociedade, ele critica vários, todos os pontos que você pode imaginar, e cada leitura nova que eu fazia dos contos, até porque eu tive que ler mais de uma vez alguns, já que eu ia apresentar, né, eu vi uma coisa nova. Então o Lima realmente foi um autor brilhante, e dá muito orgulho de encontrar um autor assim no nosso país. Este livro, como eu já mencionei, então, é do ano de 1920, e aí ele foi dedicado a Prudêncio Milanês, que foi um chefe do Lima Barreto, e quando Lima Barreto já estava finalizando este livro, Prudêncio faleceu. E aí o Lima dedicou o livro como uma espécie de homenagem a esse chefe dele que tanto havia o ajudado. E o Lima Barreto começa o livro com um prefácio, uma espécie de introdução chamada Amplius, em latim mesmo, que significaria algo como ampliar mesmo, mais, enfim, algo além. E ele começa dizendo que ele recebeu uma carta anônima, inclusive há especulações de que fosse do Coelho Neto, mas não há nada confirmado. Ele não fala, tá, que é do Coelho Neto, isso sou eu que tô falando, que há especulações aí e tudo mais. Mas o Lima fala que não sabe ou finge que não sabe de quem é. E essa carta trazia uma crítica ao livro dele, Policarpo Quaresma, porque na visão da pessoa que estava criticando o livro, este livro não trazia um romance romântico dentro da história e por isso empobrecia ele. E aí o Lima começa explicando que nem todo romance precisa trazer uma história de amor. E aí ele cita exemplos de Tolstói, Dostoiévski, por exemplo, que trazem livros incríveis, mas que não têm história de amor. E eu acredito que ele rebate essa crítica de forma brilhante, e aí ele vai trazendo também alguns aspectos que ele acha que são pertinentes de ter na literatura daquela sociedade, na literatura atual daquele tempo. E aí ele fala, de certa forma, que a literatura deve ser militante. E é justamente o que ele faz neste livro de contos. Lima Barreto veio de uma família muito pobre. O pai dele era tipógrafo, a mãe dele era professora, ele tinha vários irmãos e acabou ficando órfão muito cedo, aos 7 anos, o que desestabilizou a família dele. E ele só consegue entrar na escola porque ele tinha um apoio externo. Ele era afilhado do Visconde de Ouro Preto, que ajudou o Lima a entrar então na escola, porque naquele tempo as coisas não eram como são hoje em dia, com um acesso muito mais facilitado. O Lima chega até mesmo a ingressar no ensino superior, ele cursa por muitos anos a faculdade de engenharia, mas devido aos problemas financeiros ele teve que abandonar e procurar um emprego para que ele pudesse auxiliar a sua família. Ele presta concurso também para escriturário e acaba passando, e é nesse emprego que ele se mantém por toda a sua vida. Além também de trabalhar como jornalista, produzindo algumas matérias. O Lima Barreto estreia na literatura em 1909 com o livro Recordações do Escrivão Isaías Caminha. Inclusive eu comprei esse livro, ainda não li, mas pretendo ler em breve, porque já fiquei apaixonada aí por Lima Barreto. Porém, o grande sucesso do Lima foi o Policarpo Quaresma, o Triste Fim de Policarpo Quaresma, que foi publicado no ano de 1915. E o livro que vamos conversar sobre hoje, Histórias e Sonhos, é de 1920 e foi então
o último livro de contos publicado aí enquanto o autor ainda estava vivo. Este livro tem, portanto, 20 contos, e os contos remetem muito ao título do livro, Histórias e Sonhos, porque alguns contos não têm aqueles finais mirabolantes que a gente espera geralmente dos contos, sabe? São histórias mais simples, tipo anedotas, coisas do dia a dia, sonhos de pessoas humildes. O Lima Barreto, ele retrata muito esses personagens pobres mesmo, à margem, personagens que têm sonhos que são ignorados, personagens que são esquecidos, lugares que são abandonados. Então o Lima tem muito esse apego ao lado marginalizado da sociedade, até porque ele mesmo era muito pobre. Os 3 contos que mais chamaram minha atenção no livro foram os contos O Moleque, Sua Excelência e O Feiticeiro e o Deputado. Logo no início do conto O Moleque, o narrador ele traz uma reflexão muito pertinente sobre nomes de lugares. Então ele fala dos nomes dos lugares que eram em tupi, mas que foram transformados em nomes de figurões. Ou seja, geralmente pessoas ali, políticos ou pessoas ricas da sociedade. E aí o narrador também nos conta que os nomes em tupi, eles têm muito a ver com o local e é muito triste que seja mudado então esses nomes, né? E aí ele dá um exemplo que eu até anotei aqui, que é o exemplo de Guanabara, que significa seio do mar, e o exemplo de Niterói, que significa água escolhida. Então olha só que interessante, né? É realmente muito mais bonito do que o nome de uma pessoa que de repente nem foi tão relevante assim para a sociedade, mas que o nome dela está sendo posto numa cidade simplesmente porque ela era rica. Porém, por outro lado, o narrador fala que há cidades que mantêm os seus mesmos nomes, porque são espaços marginalizados, afastados, onde somente pessoas pobres moram. E por isso, é claro, nenhum figurão, como ele chama, gostaria de ter o seu nome lá. O narrador não chega assim a dizer isso claramente, mas é o que ele dá a entender. Que é o caso de Inhaúma, o espaço, o bairro ali, não sei se é um bairro, uma cidade exatamente, que é onde se passa este conto. Então nós conhecemos alguns personagens e nós vemos que todos esses personagens ali da história, na verdade somente um é rico e o restante são todos pobres. E ele mostra que entre os pobres há tanta gente negra quanto a gente branca, há gente do mal, gente do bem, gente honesta, gente desonesta. Então ele acaba de certa forma desmistificando ali, dizendo que não há somente uma forma de pessoa dentro de um grupo social. E o conto se chama O Moleque justamente porque vai focar ali em um episódio na vida de um menino que mora ali nessa comunidade. Este é o primeiro conto do livro e o segundo conto do livro é Sua Excelência, um conto que também me chamou muito a atenção. Ele tem ali um teor meio fantástico. Esse conto, Sua Excelência, diferente do anterior, é bem curtinho. Este conto agora tem 3, 4 páginas, enquanto o Moleque ele tem em torno de 20, 25, porque no Moleque ele faz toda uma introdução, uma coisa assim bem crítica mesmo, enquanto em Sua Excelência fica uma crítica meio nas entrelinhas, mas o foco mesmo é na história. Gente, essa história é uma reviravolta, assim, chocante, não tem como eu contar ela sem dar spoilers. Eu vou falar realmente só o que eu posso falar sobre ela, tá? Mas em geral se passa em um baile, daqueles bailes da Belle Époque, que era repleto de pessoas importantes, e aí um ministro está ali saindo desse baile e acontece uma coisa com ele surreal, literalmente falando, hein? Vale muito a pena conhecer esse conto. O terceiro conto que eu mencionei pra vocês que, tipo, eu adorei foi O Feiticeiro e o Deputado, que traz a história de um homem que chega assim do nada em uma pequena cidade e todo mundo começa a comentar que ele é um feiticeiro por causa dos hábitos dele. Só que aí acontece uma reviravolta nessa história também e, meu Deus, como é difícil falar de conto, hein? Porque não dá pra contar nada que já é spoiler. Mas paramos por aí. O que esse conto traz, em geral, é uma crítica ao modo como a sociedade tem essa característica ímpar de julgar a tudo e a todos. Então, se você é quieta demais, é um problema. Se você fala demais, é um problema. Tudo é um problema. Tudo gera motivo para que falem de você. Bom, esses foram os 3 contos que eu mais gostei do livro, mas também outros contos me chamaram a atenção. Como, por exemplo, o conto Harakashi, As Escolas de Java, que vai trazer a história de um menino que ele quer estudar nas universidades ali da sua localidade, que são assim de fácil acesso, ninguém estuda realmente nessa universidade, mas ele é reprovado, e aí ele não entende por que ele é reprovado. Até que cai a ficha que quem não estuda e passa são somente as pessoas ricas, as pessoas pobres, se quiserem passar, têm que estudar.
Depois também tem o conto Uma Noite no Lírico, que é maravilhoso, sobre um homem assim de classe média baixa, que ele vai assistir um show, uma peça, algo assim, em um teatro. E ele diz que ele nunca viu tanta gente rica assim reunida. Só que aí ele senta ao lado de um colega dele, um amigo, um conhecido, enfim, que é de uma classe alta e já está acostumado com esses locais. Aí esse amigo dele vai mostrando pessoa por pessoa para ele ali dentro desse salão e contando os podres de cada um. Então ele vê que na verdade todo mundo que está ali, apesar de ser muito rico, tem algo assim meio sombrio. Também gostei muito do conto Músico Extraordinário, que é um conto no qual o narrador ele se encontra com um amigo dele que ele não via há muito tempo, uma figura que já na infância era bastante peculiar, digamos assim. E aí, das várias profissões que essa pessoa teve, agora ela conta que ela é música. Só que ele acha meio estranho, né? Ele pergunta, mas você sabe tocar? Aí a pessoa diz que não, que é basicamente um conto que traz uma crítica muito forte a essas pessoas de alta sociedade, de poder aquisitivo assim exacerbado, mas que não encontram o seu lugar assim por talento na sociedade. E aí, em vez de culparem a si mesmas da sua incompetência, digamos assim, elas culpam as vagas, os empregos, os lugares onde elas trabalham, seus colegas, enfim, culpam tudo, menos elas mesmas. E pra mim, assim, o Lima é um dos autores mais geniais do Brasil e este livro é a prova disso. O livro também traz alguns contos ali com nomes de personagens femininas, histórias delas, e isso é muito forte, né? Porque a mulher não era colocada em foco naquele tempo, mas nesses contos ali nós vemos em alguns momentos que ela é. Então, o Lima traz muita crítica em relação a essa falta de voz que a mulher da época tinha. E neste livro também há o conto Clara dos Anjos, que mais tarde o Lima transforma em um romance. Então aqui eu acho que eu tinha comentado que há 20 contos, mas na verdade são 19, porque o primeiro não é um conto, e sim uma espécie de réplica à carta anônima, né, que o Lima recebe. Então aqui nós temos o conto O Moleque, A Sua Excelência, Harakashi, As Escolas de Java, Congresso Panplanetário, Cló, Hussam Ben Ali Al-Balek e Miqueias Habacuque, Agaricus Auditai, Adélia, O Feiticeiro e o Deputado, Uma Noite no Lírico, Um Músico Extraordinário, A Biblioteca, Lívia, Mágoa que Rala, Clara dos Anjos, Uma Vagabunda, A Barganha, A Matemática Não Falha e Uma Conversa Vulgar. Eu também gostei muito do conto A Biblioteca, que traz a história de um homem que teve um avô e um pai assim super intelectuais, mas ele não conseguia ler os livros que eles liam, e aí ele acaba herdando essa biblioteca da sua família e ele tenta fazer com que os seus filhos leiam, sejam intelectuais, mas há uma grande reviravolta no final e é um desfecho assim bem interessante, que faz a gente pensar até mesmo sobre o destino dos filhos, que os pais assim arquitetam e que as coisas saem um pouco fora de linha. Também faz pensar nessa questão de que às vezes os pais querem algumas coisas para os filhos que nem mesmo eles se esforçaram para conseguir, mas eles colocam esse peso nas costas dos filhos para que eles consigam. Enfim, eu poderia ficar aqui horas falando dos contos do Lima. Gente, agora eu vou retornar a um conto que eu comentei com vocês sobre ele lá no início, porque eu preciso dar um spoiler, tá? Que é sobre o conto Sua Excelência e o final fantástico dele, tá? Por que que eu preciso comentar sobre esse conto? Porque eu preciso que quem leu esse conto também comente aqui comigo o que achou desse final, tá? Esse conto é muito interessante porque não somente nele, como em outros, o Lima traz o fantástico como um pano de fundo para a crítica social. Então nesse conto há um ministro saindo lá daquele salão de baile, agora vai ter spoiler, tá? Alertando. Então quem não quer spoiler já, adeus, ou volta aqui depois quando ler o conto. Não esqueça de curtir o vídeo, se inscreva no canal e tudo mais. E vamos lá. Aí esse ministro está saindo daquele baile, né? E então ele entra num cupê. E aí ele entra e fica lembrando do discurso maravilhoso que ele fez, que ele acabou de fazer no baile. E aí ele vai colocando os trechos do discurso e como a multidão foi ao delírio com isso. Só que do nada o cupê embarca em um nevoeiro, uma atmosfera sombria. E aí ele olha, o ministro olha para o motorista e vê que o motorista não é o mesmo com quem ele veio. Pergunta quem ele é e tudo mais. E esse motorista começa a rir macabramente
E aí ele vê que tem alguma coisa estranha, ele começa a passar mal, o ministro, e ele desmaia. E ele acorda depois, né, ali em frente ao baile, de onde ele acabara de sair alguns segundos atrás, e ele está vestido como empregado. E ele vê alguém saindo, um homem saindo, vestido exatamente como ele estava vestido antes, e ele automaticamente, como alguém que já estava ali trabalhando nesse serviço há muito tempo, sabe que já faz as coisas meio no automático, o próprio narrador descreve essa cena dessa forma, ele pergunta então para este homem se ele quer que ele chame um carro para ele, então como se ele fosse aquele empregado, sabe, que fica ali recepcionando e encaminhando as pessoas para a saída, para a entrada. Só que alguns segundos atrás ele era o ministro, então fica aquele impasse. Será que é um conto fantástico em que ele estava andando ali na saída dele e ele passou por alguma atmosfera que fez ele trocar de lugar misteriosamente com outra pessoa? Ou será que ele simplesmente desmaiou e sonhou com tudo isso? Fica aquele mistério no ar. E qual que é a crítica aí? A crítica é que ele trouxe discursos incríveis, ideias muito boas, no momento que ele estava relembrando da entrada dele lá naquele baile. Então, se fosse só um sonho, mesmo que fosse um sonho, para ele pensar tudo aquilo, ele tinha uma qualidade ali para ser ministro. Só que ele jamais seria ministro se ele fosse aquele empregado, porque naquela época não era que nem hoje em dia, que por uma questão de meritocracia você pode subir na vida. Naquele tempo isso não era permitido. Ou você nascia rico, ou você jamais seria rico. E é muito interessante isso, porque o próprio Lima, ele não consegue ascender tanto na vida, principalmente ali por ele ter nascido de uma origem humilde. Bom, gente, agora sim é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenham gostado, curta, comente, se inscreva no canal, me siga no Instagram e é isso.